Que bom estar com você mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe ricamente o seu coração. Não sei se você concorda comigo, mas aparentemente viver se tornou uma grande loucura. Correria, falta de tempo, exaustão, cansaço, estresse, além das decepções, frustrações e desilusões. Ao meu ver, há pessoas em nossa volta se matando com o objetivo de viver. É verdade ou não é? As pessoas se perderam completamente em seu propósito de vida. Jesus conta a história de um homem que teve uma grande colheita e ele decidiu construir grandes celeiros para armazenar os seus grãos. E quando ele faz, ele diz assim: bem, agora está tudo pronto, você come, bebe, se alegre, regozije, viva a sua vida. Mas a própria palavra vai dizer algo preocupante. Essa noite você vai morrer e o que você tem preparado, para quem será? Essa passagem está registrada em Lucas capítulo 12, verso 20, e diz lá: louco, insensato, esta noite a sua vida será exigida, será ceifada, levada. Então, quem ficará com o que você preparou? Essa palavra de Jesus, ainda que contundente, ela faz muito sentido para a nossa vida, especialmente porque nós perdemos por completo o significado, o sentido, e a nossa vida se transformou num verdadeiro caos. E à luz desse versículo eu entendo que é preciso viver como se fosse morrer. Ou seja, eu vivo os meus dias como se a morte estivesse me aguardando amanhã. E nesse sentido, primeira coisa, atente para as suas escolhas. Aquele homem começa muito bem, ele faz o seu plantio, ele também continua fazendo coisas boas, ele realiza a sua colheita, mas a partir daí as suas decisões não são tão positivas. Os celeiros acabaram sensibilizando o seu coração e enchendo o seu coração de prepotência, de orgulho, de soberba, e ele de fato foi completamente dominado pela própria prosperidade promovida pelos seus grãos. Os celeiros mudaram a vida desse homem, assim como o dinheiro e outras coisas mais valorosas têm alterado a vida de tanta gente. Então, preste bastante atenção nas suas escolhas. Você pode ter celeiros, você pode ter uma safra abençoada, mas não viva somente para tal. É preciso viver como se fosse morrer. Nesse sentido, atente também para a sua dedicação. Observe que quando ele tem esse resultado maravilhoso de uma grande colheita, ele decide construir celeiros maiores. As suas decisões são até bem pensadas, bem planejadas. O problema é que ele faz disto todo o sentido, todo o significado da sua vida. Ele encerra a sua vida apenas vivendo para os seus celeiros, os seus grãos e especificamente a sua prosperidade. A que ou a quem você tem dedicado os seus dias? A quem eu dedico a minha vida? Apenas ao trabalho? Apenas à riqueza? Apenas ao prazer? É importante que você abra no seu coração um espaço para dedicar a sua vida também ao Senhor. É preciso viver como se fosse morrer. Nesse sentido também, atente para as suas perspectivas. E aqui está o grande pecado deste homem que foi abençoado com uma grande safra e alargou os seus celeiros. Ele disse ao seu coração e à sua alma: come, bebe, arregala-te, desfruta, viva para os prazeres. E de fato, ainda que isso seja lícito em alguns aspectos, permitido em alguns aspectos, ele determinou e decidiu que a sua vida se fosse construída apenas com esta perspectiva. Eu vou viver o resto dos meus dias apenas nos meus prazeres. Entretanto, ele vai ser surpreendido, porque a morte vai chamá-lo hoje ainda. E depois ele vai chegar à conclusão que tudo aquilo que ele ajuntou não serve para ele, não servirá apenas para ficar para alguém. Muito pouco proveito com toda a sua dedicação. Quais são as perspectivas da sua vida? Na verdade, as perspectivas da sua vida e as perspectivas da minha vida decidem o nosso caminhar nos dias de hoje. Eu preciso viver os meus dias como se eu fosse viver apenas até amanhã. E especialmente, eu preciso viver os meus dias na presença de Deus, na dependência de Deus e debaixo da sua direção. Que você viva da melhor maneira os seus dias, como se você fosse morrer, mas sabendo
que vivendo bem, Deus abençoará ricamente a sua história. Que Ele te abençoe.